E aí, você já ouviu essa música que não tá saindo da cabeça de ninguém? Essa canção marcante é da segunda temporada de Round 6 e se chama Round and Round. Na série, os competidores lutam por suas vidas em jogos infantis, e essa melodia se destacou durante o jogo de socializar. O momento se tornou um meme pelo personagem de cabelo pintado Thanos, que enquanto a maioria está com medo, ele começa a dançar ao som dessa música. Mas você conhece a história por trás dessa música? Então, essa canção utilizada na série é baseada em uma melodia tradicional da Coreia do Sul famosa desde a década de 1970. Em 2017, um canal coreano publicou um vídeo com essa música, contendo cenas que lembram o jogo mostrado na série, sugerindo uma conexão direta entre os dois. E basicamente a letra dessa música coreana fala sobre rodar, girar, dançar e bater palmas, até que chega nesse refrão marcante que ganhou um clima sombrio com a série.